Temos aqui o título Aplicações de Tecnologias Free Cooling e Adiabática para Ambientes de Missão Crítica, que será apresentada por José Sérgio Ribeiro Júnior, consultor de aplicações termal, management da Vertiv. José Sérgio, por favor. Obrigado, Marcos. Bom dia, pessoal. Meu nome é José Sérgio, agora ele apresentou, eu sou consultor de Thermal Management aqui no Brasil da Vertiv. Falo mais da parte técnica de ar-condicionado, não vou gastar meu tempo falando um pouco de Vertiv, que vocês vão ter uma overdose da marca Vertiv aí ao longo da feira. Então a gente já vai direto para a apresentação de fato, né? Bom, por que a gente tem que falar de ar-condicionado em ambiente de data center, né? A gente sabe que o público, muitas vezes, de um evento como esse também é mais relacionado, por mais que exista muita gente da mecânica, mas é mais relacionado ao pessoal de energia, o pessoal de TI, o pessoal de infraestrutura, e muitas vezes ar-condicionado acaba virando um assunto secundário, né? A mecânica acaba virando um assunto secundário para esse público. Mas a gente tem que olhar isso com mais atenção. Nessa figura aqui, ele mostra o que Cloud Computing representa de consumo energético no mundo, né? Estima-se que cerca de 3% de tudo aquilo que se consome de energia no mundo hoje está relacionado a Cloud Computing. E se a gente for colocar isso como um país, ele seria o 6º país com maior índice de consumo energético no espectro global. Então você vê, só Cloud Computing consome mais energia do que todo o Brasil no mundo. E como todo mundo sabe, como todo mundo aqui é de data center, se a gente olhar para dentro do data center, nós vamos ver que o ar-condicionado é, de fato, o principal vilão do consumo de energia elétrica dentro dos data centers. No gráfico do lado, a gente tem o consumo de um data center, né, dividido em diferentes aplicações macro, né, onde você tem 50% de consumo de data center atrelado aos equipamentos de TI, 3% atrelado à iluminação, 10% aos equipamentos de energia e 37% relacionado a ar-condicionado. E esse número é bastante importante, porque quando a gente fala em melhorar a eficiência em data center, quando a gente fala em... Deixa eu só trocar o microfoninho aqui. Quando a gente fala agora melhorou. Quando a gente fala em melhorar a eficiência de data center, quando a gente fala em qualquer tipo de retrofit que você vai fazer, e que quando você precisa buscar eficiência energética, é impossível falar em eficiência energética se não passar pela disciplina de ar-condicionado. Porque aqui, você concorda comigo que é muito difícil, ainda mais a gente que mexe com infraestrutura, é muito difícil a gente mexer nesse consumo dos equipamentos de TI. A gente tem uma limitação muito grande por parte do data center em a gente mexer qualquer consumo aqui. Iluminação, você pode trocar toda a iluminação do seu data center pela mais eficiente possível, em LED, em qualquer modificação que você faça, o ganho em eficiência vai ser muito baixo. A mesma coisa para os equipamentos de energia. Qualquer modificação que você faça em equipamento de energia dentro do seu data center, a redução do consumo de energia geral também vai ser bastante tímida. Então, a gente tem que falar realmente em ar-condicionado. E quando a gente bota uma lupa nesses 37% do consumo de energia, a gente vê que 5% está relacionado à umidificação, e cerca de 27% relacionado aos fan coils. Aqui é utilizando como exemplo uma aplicação que utiliza água gelada, 7% relacionado às bombas de circulação de água e 60% relacionado a chiller de condensação a ar. Então, analisem bem, se a gente vai falar em eficiência energética em ar-condicionado, a gente tem que obrigatoriamente passar pela central de água gelada, pelos chillers. E é isso que a gente vai mostrar aqui, como que a gente pode ganhar eficiência nesses setores, né? Bom, aqui é uma norma, o título é uma norma, uma grande oportunidade. Essa é a última revisão, é o guideline da última revisão da ASHRAE, da TC 9.9 de 2015, que traz as condições recomendadas de trabalho em relação à umidade e temperatura dentro de um data center. E por que é uma grande oportunidade? Porque hoje a norma ela deixa trabalhar de 18 a 27 graus na cara do rack de temperatura, ou seja, na temperatura do seu corredor frio, de 18 a 27 graus. E te dá também uma abertura no range de umidade tolerada, né? Passando de menos 9 aqui de ponto de orvalho, com 15 de ponto de orvalho, a 60% de umidade relativa.
E mais para frente vocês guardem esses números, né? 18 a 27 graus, porque na primeira revisão que a gente tinha da norma lá em 2004, se falava dos 20 aos 24 graus. E onde era medido isso antigamente? Geralmente no seu retorno, no retorno do seu fan coil, no retorno do seu selfie. Aqui não, aqui a gente está falando na cara do seu rack, na admissão do rack, e a gente vai mostrar ao decorrer da apresentação a diferença que isso causa. Bom, a gente falou em 27 graus, né? O que representa 27 graus se a gente olhar o perfil climático nas principais cidades do Brasil, né? Aqui é um gráfico que corresponde às horas de incidência no ano e a temperatura. Se a gente pegar a cidade de São Paulo, nós temos 86% do ano temperaturas abaixo de 27 graus Celsius. E a norma, esse número é mágico para a norma, né? Porque a norma fala de 18 a 27 graus. E quando a gente olha para o perfil climático da cidade de São Paulo, a gente vê que 86% do tempo a temperatura está abaixo de 27 graus. E aí é aquela primeira pergunta que a gente faz, né? Pô, se o meu ar exterior está abaixo desse tempo, na grande maioria, na grande parte do ano, por que eu não utilizo esse ar exterior para contribuir de alguma forma para a climatização do meu data center? E é isso que a gente vai falar aqui. É utilizar essa temperatura de ar exterior, é utilizar essas condições ambientais externas para contribuir no ar-condicionado do data center. E isso traz uma vantagem gigantesca, e é isso que a gente vai mostrar aqui, as diferentes formas de se utilizar essa temperatura de ar exterior, com base na norma que a gente tem da ASHRAE da TC 9.9 na revisão de 2015. Bom, falando das temperaturas, a gente passou pela norma, viu que a temperatura recomendada é de 18 a 27 graus. Então a gente isso abre espaço para que a gente fale de free cooling, né? O free cooling nada mais é do que a refrigeração gratuita. É utilizar de alguma forma, de forma direta ou indireta, essa condição ambiental externa. E como que a gente pode fazer isso? De maneira direta, que aí fica muito claro, né, para a gente, o que é isso? É jogar esse ar FOD que está do lado de fora para dentro do seu data center. Isso você pode fazer tanto com expansão direta como expansão indireta. Você pode fazer o free cooling direto tanto no seu self quanto no seu fan coil. Essa é a forma talvez mais simples de se fazer e mais barata. Só que aqui você encara outras limitações. Como todo mundo sabe, nem sempre se tem uma condição de ar exterior externa favorável para se jogar dentro do data center, por vários aspectos, principalmente pela qualidade do ar. Então é muito complicado você jogar esse ar de fora para dentro de forma indiscriminada. Então é por isso que esse tipo de solução, por mais que ela seja a mais barata possível e a mais barata de todas as outras soluções que a gente vai falar aqui, ela não é largamente utilizada, mesmo ela tendo o custo de implementação muito mais acessível do que qualquer outra solução de free cooling que a gente vai passar para cá, que a gente vai passar a falar aqui. E outra maneira, que é onde a gente vai falar, é utilizar esse ar exterior de forma indireta. Como isso? É fazer com que esse ar exterior ele troque calor com a água do seu data center, se for um data center que utilize água gelada, ou com o gás refrigerante, se for numa aplicação com expansão direta. Então é utilizar o ar exterior de forma indireta, não jogar ele para dentro do data center de forma indiscriminada. Bom, a primeira passagem que a gente vai fazer aqui é com relação ao free cooling indireto com expansão direta. Isso para vocês e para muitos é uma novidade. Você fazer free cooling com um self, né, com um equipamento de expansão direta. E aqui a gente mostra uma aplicação convencional, uma aplicação que a grande maioria de vocês conhece. É que você tem uma evaporadora, a unidade externa, aqui fora você tem a condensadora, no caso você tem duas, porque essa evaporadora muito provavelmente é um circuito duplo de refrigeração, e a única diferença que você vê de um self convencional que não tem free cooling é essa caixinha aqui, que a gente chama ela de Econophase. Essa caixinha nada mais é do que duas bombinhas de gás refrigerante com variador de frequência. Então, dentro dessa caixinha você tem duas bombinhas com variador de frequência para gás refrigerante. Então, numa aplicação convencional, você teria lá um consumo do condensador de 3,9 kW, cada compressor aqui consumindo 8,5 kW, e o evaporador como um todo consumindo 3,2 kW.
Aí, lá no começo da apresentação, nós falamos das condições de temperatura que a norma nos recomenda trabalhar. E se a gente só vai tirar benefício dessa norma se a gente trabalhar com corredor confinado. Se a gente separar aquilo que é quente daquilo que é frio dentro do data center. Porque uma coisa é você trabalhar com 18 a 27 graus se você trabalhando num corredor misto. Outra coisa é você trabalhar de 18 a 27 graus com o corredor confinado. Por quê? Porque no caso da expansão direta, o principal resultado do confinamento é o aumento da temperatura de retorno. Se você está lá trabalhando com 25 graus no corredor frio, o que está dentro da norma com folga, porque ele te deixa trabalhar recomendado até 27 graus e permitido até 32, né? A diferença de recomendado e permitido para a Asher, que o recomendado é onde os equipamentos de TI trabalham perto do seu ótimo, né? Trabalham sem perder capacidade, sem perder eficiência, e o recomendado é aquele limite máximo que ele pode trabalhar, que qualquer coisa fora dali existe um risco de desligamento. Então o recomendado está próximo dos 27 graus. Então se você confina, para você ter o corredor na casa dos 25 graus, 26 graus, você precisa ter um retorno na casa dos 35. Ou tranquilamente acima de 30 graus. E esse retorno maior te possibilita fazer o free cooling. Por quê? Esse sistema, quando você tem a partir de 10 graus de diferença, veja bem, quando você tem a partir de 10 graus de diferença entre a temperatura de retorno do seu self e a temperatura de ar exterior, ele trabalha em modo expansão direta convencional, condensadora e evaporadora. A partir do momento que eu caio 1 grau nessa relação, eu atinjo os 10 graus de diferença, ou seja, numa condição de retorno de 35 graus no meu corredor quente, quando eu atingir 25 graus de ar exterior, eu crio uma situação de bypass no meu compressor. Eu começo a descarregar o compressor, que é ou inverter ou digital scroll, eu preciso ter um controle de capacidade para ganhar o máximo de eficiência possível. Eu começo a descarregar o compressor e esse gás refrigerante é bypassado por essa bombinha. Então o gás, eu diminuo a pressão de trabalho do sistema e o gás começa a se recircular pela condensadora. Então você começa a bypassar o circuito do compressor. Eu começo a desligar, eu começo a tirar o compressor do sistema. Tanto aqui no free cooling indireto com expansão direta, quanto no free cooling indireto com água gelada, vocês vão ver que sempre o objetivo qual é? Tirar o consumo do compressor para fora. Porque qualquer coisa no sistema, num chiller, eu aumentar a velocidade do ventilador, ou aqui, eu crescer, acrescentar o consumo da bomba, é infinitamente mais eficiente do que trabalhar com compressor. Então, o objetivo do free cooling direto é sempre o quê? Descarregar compressor. É tirar aquilo que mais consome energia dentro do sistema de ar-condicionado. Então, se eu tenho uma temperatura de retorno de 35 graus e eu posso operar com free cooling parcial, observem bem que aqui eu estou trabalhando. Eu ainda tenho compressor ligado. Nesse caso aqui, eu estou descarregando um dos compressores, como exemplo, e estou carregando uma das minhas bombinhas. Você observa bem que uma bombinha dessa consome 0,6 kW. Enquanto um compressor consome na casa dos 8 kW. A redução do consumo é absurda. Mas aí vai mais além. Quando eu chego a uma diferença de temperatura de 15 graus ou inferior, eu começo a bypassar 100% o meu compressor. Você trabalha, o gás ele faz esse circuito aqui. Ele vem para a serpentina da evaporadora, volta para a bombinha, vem para a condensadora, vem para a serpentina da evaporadora. E eu descarrego completamente o compressor. Ali eu teria um consumo na casa dos 19 kW trabalhando aqui a plena carga. A gente cai para um consumo de 1,2 kW. A redução de consumo ela é absurda. Mas como você vai conseguir a redução de energia aplicando esse tipo de solução?